E se eu te dissesse que existem 20 técnicas baseadas em neurociência que podem mudar completamente a forma como você vende? Técnicas que envolvem os olhos, o corpo, o cheiro, o toque, a voz e até a escolha certa das palavras. Tudo fundamentado em como o cérebro humano realmente toma decisões. Isso está no capítulo mais prático e no mais completo desse livro, que é o capítulo 5 do livro Venda da Mente Não ao Cliente. Estou fazendo um resumo desse livro aqui e hoje eu vou te passar todas essas 20 dicas da maneira como você pode aplicar isso no seu dia a dia. E você já pode aplicar isso na conversa diretamente com o seu cliente. Fica até o final, porque a última dica desse capítulo é uma das ferramentas mais preciosas que você vai ouvir aqui hoje. E ela é muito simples, mas realmente ela vai funcionar. Vambora, capítulo 5, 20 neurodicas para você vender melhor. Bora comigo! Olá, eu sou Leandro Moura. Se você ainda não me conhece, eu sou treinador de vendas e eu trabalho com vendas há mais de 20 anos. Foram 17 anos no mercado corporativo e há 4 anos eu resolvi pivotar minha carreira empreendendo na área de mentoria, de treinamento de vendas, e eu tenho uma empresa que é o Instituto Singulares. Eu quero que você esteja muito à vontade aqui comigo. O propósito desse canal é muito simples, é o de transformar a mentalidade das pessoas para como elas entendem sobre vendas. E eu gosto muito de ensinar que vender é conexão, técnica e processo. Então, curte o vídeo, já dê o like aqui embaixo, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão aqui interessadas assim como você. E eu não quero ficar perdendo muito tempo, vamos embora direto aqui para as 20 dicas. Já pega o papel e a caneta. A primeira neurodica é a seguinte: descubra o código simbólico. Existe uma diferença enorme entre o que você vende e o que as pessoas compram. O valor simbólico é o verdadeiro motivo da compra. É o que age como um imã no cérebro do cliente. Descubra qual é esse valor e comece a usá-lo a seu favor. Antes mesmo de você abrir a boca, você precisa saber qual é o símbolo. Sem isso, qualquer técnica perde força. Assiste aqui o vídeo anterior que eu falei muito sobre o valor simbólico. A dica número 2 é o seguinte: venda para a mente do seu cliente, não para a pessoa. E aqui vem um dado que muda tudo. Um bom vendedor pode mudar a decisão de 75% dos compradores em menos de 30 minutos. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que chega até você não sabe exatamente o que elas querem ou o que elas precisam. Isso não é uma fraqueza do cliente, é a neurociência aplicada e comprovada. E ele te coloca você, profissional de vendas, numa posição muito importante. Você não está forçando nada. Você está ajudando o cérebro do cliente a chegar aonde ele quer chegar. Pessoal, a terceira neurodica tem a ver com a nossa comunicação não verbal. Eu também sou professor de comunicação e oratória e eu sempre digo o seguinte: 93% da nossa comunicação é não verbal. Somente 7% da nossa comunicação são as palavras, é verbal, é o que a gente fala. Mas 93% é a nossa postura corporal, que tem ali dentro dos 55%. E 38% é o como a gente fala, é a modulação de voz que a gente usa, é a maneira como a qual a gente coloca o nosso tom de voz, as nossas emoções. E aí eu te pergunto, como é que está a sua postura na hora de atender o cliente? Seja sentado, seja em pé, como é que estão os seus braços? Eu já vi vendedor atender de braço cruzado, do tipo, como eu posso te ajudar? O seu corpo está dizendo totalmente que você não deseja estar ali na frente do cliente. E antes do cliente tomar a decisão, ele já te interpretou. O contato visual funciona da mesma forma, como se fosse um controle remoto da atenção. Olhe nos olhos do cliente. O olho do cliente revela a nossa conexão que nós temos que ter com o nosso cliente. Isso gera segurança, isso gera confiança na hora do cliente tomar a decisão de compra. A quarta dica é a seguinte: estude, detecte, adapte e inicie. Aqui o autor ele apresenta o conceito de neurosegmentação, que vai além de coisas muito óbvias. Ele vai trazer o exemplo de 2 clientes que moram no mesmo bairro, têm a mesma idade, têm o mesmo emprego, ganham o mesmo salário, mas mesmo assim essas pessoas elas decidem de formas completamente diferentes. Sabe por quê? Porque cada parte do cérebro de cada pessoa ela foi moldada para você ter uma experiência única na hora de decidir. A lição prática dessa neurodica é a seguinte: observe o que o cliente quer te transmitir antes dele abrir a boca. Como que ele veste, como que ele fala, com quem ele veio, de que carro ele desceu. Quando você faz essa leitura rápida, você já tem ali entre 60% e 70% do perfil do seu cliente. Com 4 perguntas inteligentes, você chega a praticamente 90% do perfil do seu cliente. A quinta neurodica: ative as emoções pelos 5 sentidos. Ele diz o seguinte: quando você distribui ali chocolate, água, pipoca dentro de um shopping, você aumenta as vendas de uma maneira muito expressiva. Uma boa música, por exemplo, numa loja de roupa, ela pode elevar as vendas em até 18%. Cheiro, som, tato, visão, paladar são portas de entrada indireta para o cérebro. Por isso que as pessoas e as empresas estão cada vez mais trazendo cheiros personalizados para cada local. Quem aqui nunca passou na porta da Eve Martin e sentiu aquela fragrância que quando você olha em qualquer lugar, você lembra dessa empresa? E um dado que vai surpreender: vendedores fumantes têm 24% menos eficácia com clientes não fumantes. O olfato ele age antes de qualquer outro argumento. A sexta neurodica: encontre a venda reptiliana. Eu já fiz um vídeo só sobre os códigos reptilianos. Se você perdeu, dá uma olhadinha aqui no canal que você vai encontrar. Mas existem instintos que habitam dentro
dentro do nosso cérebro que faz a gente tomar uma decisão. Independente da cultura, da origem, mas a gente tem instintos como segurança, controle, prazer, dominância, proteção, pertencimento. A pergunta que eu te faço, que você precisa responder é a seguinte: qual desses instintos o seu produto ou o seu serviço ativa? Quando você descobrir isso, coloque isso no centro do que você comunica. Não como uma forma de manipular, mas como uma verdade que conecta o que você oferece ao que o cliente realmente precisa sentir. A sétima neurodica tem um discurso diferenciado por gênero. Ele vai dizer o seguinte, que estudos mostram que mulheres falam cerca de 18 mil palavras por dia e os homens falam cerca de 5 mil palavras por dia. Isso não é uma curiosidade, isso afeta diretamente como você deve conduzir cada conversa. Com os homens, seja objetivo, vá direto ao ponto. Com as mulheres, ofereça contexto, construa conexão, dê significado antes de apresentar a solução. A dica número 8 é intercale emoção e racionalidade. O cliente ele precisa de emoção para decidir, mas ele também precisa de um dado lógico para ele se sentir bem com a decisão que ele está tomando. E ninguém quer sair de uma compra pensando que agiu por impulso. Quando você perceber que a emoção chegou no limite, ofereça alguma informação lógica e racional. Dê ao cliente ali alguns argumentos que ele vai usar para explicar a compra para ele mesmo. O vendedor que só emociona, ele assusta o cliente. Agora, o vendedor que só racionaliza, ele entedia o cliente. O bom vendedor, ele intercala os dois, argumentos emocionais e racionais. A nona dica é a seguinte: não estresse o cliente. Por isso que nós precisamos de um fluxo de cadência. Precisamos de um follow-up estruturado dentro de um processo para que você não gere irritação, afastamento do cliente. O follow-up que funciona é entregar algo útil antes de pedir qualquer coisa. Um artigo, uma informação relevante, uma solução para o problema que o cliente mencionou. Por isso, gente, estruture a sua cadência de tentativas, de formas como você vai falar com esse cliente. A 10ª dica, seja visual. O nosso cérebro ele processa imagens muito mais rápido do que as palavras. Se o que você vende é complexo, crie um infográfico, um esquema, uma representação visual. Mostrar é sempre mais poderoso do que explicar. Por isso, tenha slides muito bem preparados, mostre ali os infográficos. 11ª dica, deixe tocar e sentir. Produto atrás de vidro cria distância. O produto nas mãos do cliente cria vínculo. Quando o cliente segura, experimenta e testa, o cérebro ele começa a tratar aquilo como algo que já é dele. Eu quero aqui dar uma dica, na verdade trazer uma história que eu vivi lá em Manaus. Eu morei 5 anos em Manaus. Eu amo óculos, então eu cheguei numa ótica para comprar óculos e toda pessoa que compra óculos quer colocar o óculos no seu rosto. A vendedora ela tava com preguiça de me dar as armações dos óculos para eu colocar. Eu fui em 2 óticas, não comprei, porque as pessoas têm preguiça de tirar o óculos do vidro para você colocar no seu rosto. Agora, quando eu cheguei na 3ª ótica, eu falei assim: moça, eu quero muito comprar um óculos. Você pode realmente me apresentar e mostrar e pegar para que eu coloque no meu rosto para saber se eu gostei? Ela, claro, vamos lá, eu vou te atender da melhor forma. E aí sim, mas foi necessário que eu falasse para que ela abrisse o vidro e pegasse as armações dos óculos. Comprei o óculos na 3ª ótica que eu fui. Neurodica de número 12. Gere comparações e contrastes. O cérebro, pessoal, ele tem dificuldade de decidir com uma única opção apenas. Se você não apresenta alternativas, o cliente vai procurar em outro lugar. Sempre ofereça de 2 a 3 opções, nunca apenas uma. Isso facilita a decisão e mantém o cliente dentro da sua conversa e da sua negociação. A neurodica de número 13 tem a ver com a palavra comunicação. Comunicação é tornar comum uma mensagem. Ele diz o seguinte: comunique o produto ou seu serviço de forma simples. O nosso cérebro ele adora simplicidade, ele não gosta de complexidade. Quando você vai falar ali sobre algum produto, algum serviço, tente trazer o máximo de simplicidade. Menos é mais quando o objetivo é clareza. A neurodica de número 14 é: concorde com o comprador. Se o cliente ele chega com uma objeção, a primeira resposta nunca é o contra-argumento, é a concordância. Cliente, eu entendo, você tem razão, houve problemas no passado e por isso a empresa mudou e hoje oferece para você 5 anos de garantia. Primeiro você valide, depois você apresenta uma informação nova. Confrontar fecha portas, concordar abre espaço para continuar a conversa com esse cliente. A neurodica de número 15 parece estranha, mas ele diz o seguinte: leve para o pessoal. Relacionamento que fica só no nível comercial tem prazo de validade. Pergunte sobre a família, os filhos, a trajetória desse cliente. Quando você para de ser apenas um vendedor e começa a ser uma pessoa, a confiança ela simplesmente muda de patamar. A neurodica de número 16 é muito simples, sorria sempre. O cérebro humano ele responde ao sorriso antes de processar qualquer palavra. Dentes visíveis associados à saúde, vitalidade e segurança ativam no outro uma resposta de abertura e de relaxamento. Parece muito óbvio, mas observe quantos vendedores atendem com uma expressão fechada. O sorriso é a ferramenta mais barata e mais subestimada da venda e é a que abre portas. Então, sorria, isso vai ajudar a abrir portas com seu cliente. Dica 17. Cuide da tribo do cliente. Existe uma regra poderosa no cérebro materno. Se você demonstra carinho pelos filhos, a mãe ela vai confiar em você. Quando você dá atenção à criança entediada enquanto a mãe avalia uma compra, você não está sendo simplesmente gentil. Você está ali ativando um dos instintos mais profundos do ser humano. A neurodica de número 18 é: os primeiros e últimos minutos são os mais efetivos.
E aí ele diz o seguinte, ó, em uma apresentação de 20 ou 30 minutos, os primeiros e os últimos 5 minutos eles concentram a maior parte do impacto do seu discurso de venda. O início ele cria a primeira impressão, o final ele deixa um resíduo emocional. Então planeje com cuidado o que você diz nesses dois momentos e não improvise ali, tá? Principalmente no início e no final. No meio dá até para improvisar, mas no início e no final não. A neurodica de número 19, use metáforas e histórias. O nosso cérebro ele não pensa só em dados e argumentos. O cérebro ele pensa em histórias e imagens. Uma metáfora bem colocada fecha vendas que nenhum outro dado fecharia. E uma história real sobre como alguém resolveu um problema parecido como o do seu cliente vale mais do que qualquer tabela comparativa. Chegamos na última dica, que é use verbos de ação. E aí o autor ele diz que testou centenas de palavras com tecnologia de neuroimagem e chegou a uma lista de verbos que o cérebro responde com intensidade. Como por exemplo, olha só, transformar, conquistar, proteger, alcançar, controlar, desfrutar, dominar e lembrar. Essas são as palavras. Nunca diga esse produto é bom, diga esse produto vai transformar a relação da sua equipe com os clientes. O verbo transformar ativa uma resposta diferente no cliente. Ele testa agora com o que você vende. E aí eu disse para vocês lá no início do vídeo que eu ia entregar a palavra mais poderosa do livro. Chegou a hora. Depois de testar centenas de palavras com neuroimagens em diferentes países e culturas, o Cleric ele chegou a uma conclusão muito poderosa. E ele diz o seguinte, a palavra não é grátis, não é novo, não é exclusivo. A palavra é você. O nosso cérebro, por natureza, ele está focado em nós mesmos. Então, quando a gente usa a palavra você e também o seu nome, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o cliente é qual é o seu nome? Porque o cliente está perguntando ali lá no inconsciente dele, isso é bom para mim? Isso me protege? Isso me ajuda? Então, gente, o cliente ele sempre está pensando nele. Quando você coloca o cliente no centro da conversa, quando você usa ali cada interação que é tratada como única para aquela pessoa naquele momento, você naturalmente usa a palavra mais poderosa da neurociência, seja singular. Você fala de você para cada pessoa como se ela fosse única e a única que importa, porque naquele momento ela é de fato. Isso vem muito ao encontro do nosso mantra, seja singular. Cada pessoa é única e singular. Agora eu preciso de você. Dê o like aqui agora, cada like leva esse conteúdo para mais profissionais que precisam dessas 20 neurodicas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu estou muito engajado em criar conteúdos aqui para vocês. A gente está construindo juntos uma jornada de muita transformação na mentalidade das nossas vendas. E o YouTube ele precisa entender isso e entregar para mais pessoas. E o seu comentário ele vai fazer muita importância aqui. Então dê o seu like, comente quais são as 20 neurodicas a que você vai aplicar primeiro, a que mais te chamou a atenção, quero te conhecer. Vamos interagir aqui comigo. Se você quiser interagir comigo no meu Instagram, é @oleandro.moura. Eu vou adorar me conectar com você lá. Quando você me conectar e me seguir, já me mande um direct dizendo, Leandro, eu vim pelo YouTube, eu te sigo de volta e a gente começa ali a fazer trocas importantes sobre vendas. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Isso me diz muito sobre você. Um abraço, até mais. Comente aqui embaixo também. #seja singular. Um abraço, até mais.